E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Os Matemáticos. Hoje a gente vai encerrar o assunto progressões aritméticas, a PA. Hoje a gente fecha com o assunto soma dos n primeiros termos de uma PA. Para a gente começar o nosso vídeo, eu vou te contar uma historinha bem bacana de um grande matemático chamado Gauss, que viveu entre 1777 e 1855. Ele é um personagem muito famoso na matemática e na ciência. Ele era de uma família muito pobre e aos 7 anos de idade ele começou a frequentar uma escola pública que tinha salas de aulas bem superlotadas. A situação que eu vou contar agora, ela aconteceu na década de 1780. Um professor alemão propôs à sua classe a tediosa tarefa de somar os 100 primeiros números inteiros. Então ele queria lá que a sala ficasse em silêncio, deu essa tarefa achando que isso ia manter os alunos em silêncio por pelo menos meia hora. Só que adivinha só, galera, um jovem estudante quase que imediatamente respondeu corretamente a pergunta do professor. E esse aluno era o Gauss. Então imagina a situação, o professor de matemática propõe a soma de 1 até 100, aí vem esse garotinho, Gauss, e responde quase que instantaneamente o problema proposto pelo professor. Era já um gêniozinho da matemática. Vou mostrar para vocês qual foi a estratégia que ele usou para responder isso, fazendo uma associação com a progressão aritmética. Então, por exemplo, imagine que de 1 até 100, você tem essa sequência numérica e que você já tem o seu conhecimento de PA, então você vai perceber que se eu pegar de 1 até o 100, isso vai ser uma PA de razão 1, concorda? Então olha qual foi a estratégia de Gauss. Ele percebeu que se ele pegasse o primeiro termo dessa PA, o número 1, e somasse com o último, que era o 100, ia dar uma soma 101. E que se ele pegasse o segundo termo e somasse com o 99, também ia dar 101. Inclusive isso é uma propriedade da PA. O terceiro, o 3, mais o 98 também ia dar 101, e então ele percebeu que a soma dos termos equidistantes ia dar sempre o mesmo valor. Então ele pensou, bom, quantas somas iguais a essas eu terei? Se eu tenho 100 termos nessa PA, quantas somas de 2 em 2 eu terei? Eu teria exatamente a metade de 100 elementos. Então o que ele fez? 101 vezes 50, que foi a quantidade de somas que ele conseguia fazer de 1 até 100. Viu só que brilhante? Se a gente analisar a resolução do Gauss, a gente consegue estabelecer, inclusive, uma generalização desse método. Porque perceba bem, vamos trazer aqui de volta a legenda só para a gente relembrar algumas coisas. O A1 é o primeiro termo da PAA, o A2 é o segundo e assim por diante. A N é o enésimo termo, no caso aqui seria o 100. A razão, o número de termos é o n, e o Sn, a partir de agora, é o resultado dessa soma. No caso do exemplo aqui do Gauss, seria o 5050. Então, se a gente imaginar o procedimento que ele fez para chegar nesse resultado, a gente consegue criar uma generalização que sirva para qualquer PA. Então, olha só qual seria a ideia dele. Para descobrir a soma dos n termos de uma PA, o que ele fez aqui? Ele pegou o primeiro termo, o A1, somou com o último termo, o AN, para descobrir qual era a regularidade dos termos equidistantes, da soma dos termos equidistantes. Depois ele percebeu que a quantidade de somas que ele conseguiria fazer era justamente a metade do número de elementos. Então ele multiplicou por quantos elementos ele tinha e dividiu por 2. E assim ele determinou uma generalização para a adição de termos de uma PA. Bem interessante, concorda? Então vamos ver aqui nessa página a conclusão que a gente pode tirar sobre isso. Então olha só, a soma dos termos de uma PA vai ser o primeiro termo mais o último, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Combinado? Agora vamos fazer alguns testes. Vamos começar. Aperta o pause, tenta resolver esse probleminha para mim e já aperta o play para conferir. Vamos então resolver este probleminha que eu estou propondo aqui. Determine a soma dos 10 primeiros termos. Então, vamos anotando, vamos fazer uma tabelinha.
o N vai ser 10, quantidade de termos. Olhando aqui na nossa PA, nós temos que o A1 é o 3, está aqui. Fazendo uma análise aqui na PA, a gente percebe que a razão é 2, né? Então sempre somando 2. E o que ele precisa da gente é a soma dos 10 primeiros termos. Então vamos trazer para cá nossa relação. Sn é igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2. Então eu vou calcular a soma dos 10 primeiros termos. Eu preciso do A1, do A10. Eu vou somar 10 termos dividido por 2. A soma dos 10 primeiros termos. Perceba que eu preciso do A1 e eu tenho o A1. Mas eu preciso do A10 e eu não tenho o 10º termo. Então nós vamos ter que buscar a relação do termo geral. Lembra? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Vamos atrás do 10º elemento dessa PA, A1, 3, mais 10 menos 1 vezes a razão, que é 2. Então, o 10º termo dessa PA é 3 mais 9 vezes 2. O 10º termo dessa PA, 3 mais 18. O 10º termo dessa PA é o 21. Que é justamente quem eu preciso para finalizar o exercício. Então, o primeiro termo da PA é 3, mais o 10º termo, 21, vezes 10, dividido por 2. Vamos continuar aqui. A soma dos 10 primeiros termos dessa PA, 24, vezes 10, dividido por 2. Resolvendo esse cálculo, 120. Esse é o valor da soma dos 10 primeiros termos dessa PA. Ok? Vamos para mais um? Tenta resolver esse problema para mim e daqui a pouco a gente confere. Aperta o pause e a gente já confere. Bom, de acordo com o problema, vamos lá. Para pagar um passeio que custa R$ 2.350 por passageiro, os estudantes da terceira série de uma escola combinaram que em cada um deles guardaria dinheiro da seguinte forma: R$ 100 no primeiro mês, vamos anotar, 130 no segundo mês, 160 no terceiro mês e assim sucessivamente. Se a gente observar bem, isso é uma PA. Olha só, é uma PA de razão 30. Então vamos já anotar algumas informações. De acordo com essa PA, eu sei que o primeiro termo é o 100 e que a razão é o 30. Após quantos meses cada um deles terá a quantia necessária para pagar o passeio? Então perceba que 2.350 é a soma que cada aluno precisa ter. É o que a gente vai chamar de SN, soma de N parcelas. O que a gente precisa descobrir aqui, nesse problema, é justamente quantas parcelas eu preciso para completar este montante. Ó. Então, em outras palavras, a gente vai ter que calcular o valor de N. Vamos começar? Pela relação da soma dos termos de uma PA, nós temos que a soma é igual a 1 mais a N vezes N sobre 2. E a gente também já sabe que o AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes R. Então vamos ver o que a gente tem de informação. A soma nós já temos 2.350. O primeiro termo da nossa PA é o 100. O AN, como eu não sei qual é o último termo dessa sequência, eu vou usar essa relação no lugar do AN. Então vai ficar A1 mais N menos 1 vezes a razão, onde a razão é 30, vezes o N.
Então, vou mudar aqui o nosso esquema. Vezes o n, dividido por 2. Eu já vou me livrar desse 2 aqui, já vou colocar ele aqui, ó, multiplicando. Então, nós vamos chegar em... E lembrando também que aqui, ó, no lugar do A1, eu já sei que ele é 100. Então, vamos ver quanto vai dar. Nós vamos chegar em 4.700 é igual a 100 mais 100, 200, mais 30 n's, menos 30. Tudo isso multiplicado por n. Resolvendo esse parênteses, 200 menos 30, nós vamos chegar em 4.700 igual a 170 mais 30 n's vezes n. Aplicando a distributiva, nós vamos chegar na seguinte equação. 4.700 é igual a 170 n's mais 30n ao quadrado. Perceba que nós chegamos numa equação de segundo grau. Ó, vou colocar aqui. Vamos continuar o exercício aqui. Igualando essa equação a zero, você vai chegar na seguinte equação de segundo grau. 30n ao quadrado mais 170n menos 4.700 igual a zero. Resolvendo essa equação de segundo grau, você pode até simplificar por 10 antes, e você vai chegar na equação 3n ao quadrado mais 17n menos 470 igual a zero. Resolvendo essa equação de segundo grau, você vai chegar nos valores n igual a 10 e n igual a menos 47 terços, ok? Resolvendo essa equação de segundo grau, ou Bhaskara, ou por fatoração, lembrando que menos 47 terços, pelo contexto do problema, não convém. Portanto, a quantidade de meses necessária para esse estudante conseguir o valor que ele precisa será de 10 meses. Ok? Espero ter te ajudado na sequência sobre PA e até o próximo vídeo. Um grande abraço.